Quem foi o pai da genética? Se você prestou atenção nas aulas de ciência na sua escola, ou se fizer uma pesquisa rápida no Google, certamente a resposta será apenas uma: Gregor Mendel. Mas e se eu te disser que você foi enganado esse tempo todo? Se você já ouviu falar de Mendel na escola, na faculdade ou mesmo na grande mídia, provavelmente a história que você ouviu foi a seguinte: Mendel foi o primeiro grande cientista a propor a teoria da hereditariedade, baseada nas duas leis que levam seu nome, as famosas Leis de Mendel. Ele era um monge isolado no mosteiro e publicou seu principal estudo em 1866 sobre a genética das ervilhas, mencionando genes situados nos cromossomos, que ele chamou de fatores, e explicando como era sua distribuição entre diferentes gerações. Esse trabalho foi ignorado pela comunidade científica e só foi redescoberto no século XX, sendo vingado pela história e tendo seu papel fundador reconhecido na história da genética. Essa história é o que El-Rani chama de o Mendel mítico, isto é, uma série de compreensões incorretas e anacrônicas acerca do papel de Mendel na história da genética, que estão presentes tanto na literatura científica como na ciência escolar. Mas não acho que Mendel é uma exclusividade nesse assunto. O ensino de ciências está cheio desses mitos que simplificam, distorcem e confundem a história de cientistas e suas descobertas. Por isso temos que olhar com um olhar crítico e se perguntar: será que a história que estão me contando é realmente assim mesmo? Mas espera lá, o que tem de errado com essa história que nos contaram sobre o Mendel? Para entender melhor esse problemão histórico, vamos agora tentar quebrar dois mitos sobre Mendel e comentar o que não te contaram sobre a história da genética. Mito número 1. Mendel era um monge isolado que fez uma grande descoberta sozinho em seu mosteiro. Se tem uma coisa que Mendel não era ser isolado. Mendel estudou na Universidade de Viena, onde pôde ter aulas com grandes nomes da ciência, como Christian Doppler, aquele do efeito Doppler. Além disso, participava de sociedades científicas e tinha importante atuação social através de suas atividades como monge católico. Seus estudos contaram com a contribuição direta e indireta de muitos cientistas da época, como ele mesmo cita em seu principal trabalho. Este objetivo, isto é, experiências de fertilização artificial, vários cuidadosos observadores como Kohlrauter, Gartner, Herbert, Lecoq, Wichura e outros, devotaram parte de suas vidas com incansável perseverança. Se Mendel tem alguma paternidade sobre a genética, ela deve ser compartilhada com todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a sua formação e suas pesquisas. Na ciência, ninguém trabalha sozinho. É a força da comunidade científica que impulsiona novas descobertas. Mito número 2. Mendel foi esquecido pela ciência. A ideia de que Mendel foi esquecido parte do fato de que seu trabalho não teve nenhum grande impacto na ciência até o século XX. Na verdade, seu trabalho foi sim citado por diversos artigos e livros sobre o tema de hibridização antes de 1900. Mas é aí que pode estar a chave do problema. Mendel e seu trabalho não estavam falando da herança de caracteres. Ele estava falando de hibridização. E qual a diferença? Mendel não estava buscando entender como funcionava a herança de caracteres de forma ampla. Ele queria entender se a hibridização poderia produzir novas espécies com foco nas suas ervilhas. Foi somente no século XX que Hugo de Vries, Carl Erik Correns, Erich von Tschermak, entre outros, começaram a olhar para o trabalho de Mendel e deduzir, a partir dele, leis gerais sobre a herança de caracteres. Assim, as famosas leis de Mendel não eram leis de Mendel de fato. São leis criadas por aqueles cientistas que olharam para o trabalho de Mendel e, a partir de uma reinterpretação com um olhar moderno, elaboraram essas leis. Mendel, em nenhum momento de seu trabalho, usa termos como hereditariedade, cromossomos, genes, fenótipos ou genótipos. Esses são conceitos modernos, que não faziam parte da discussão científica da época. Mas com tudo isso, não quero que me interpretem mal. Mendel não ser o pai da genética não faz dele menos importante para a genética. Ele, sem dúvidas, foi a chave para chegarmos ao conhecimento que temos hoje sobre a genética. Mas não podemos esquecer que a ciência é construída em comunidade, passo a passo, se reinventando e se reinterpretando dia após dia. Um processo longo, difícil, cheio de erros e com muitos acertos.
Como disse uma vez um sábio, a dúvida é o princípio da sabedoria. E se te contar uma história, se questione: será que isso foi assim mesmo? Estude, busque fontes confiáveis e vamos juntos descobrir as histórias incríveis que a ciência tem para nos contar. Esse vídeo foi construído a partir das minhas pesquisas no mestrado em ensino de ciências na UNB, no PPGEC, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, realizado no Instituto de Química, sob orientação da Maria Nazaré Clautal e da Jeane Cristina Gomes Rota. Espero que tenham aprendido mais sobre a história de Mendel. Professor Lucas aqui e até a próxima! Bom, aqui está responsável pelos latidos que vocês ouviram. Aqui é a mediante. Agora ela tá quietinha, né?